Vocês se lembram dessa frase, não é? Bem-vindos, madridistas. Como estão? Tudo bem? Pois agora voltamos a ela. Agora voltamos a ela, porque antes, para falar do Paris Saint-Germain finalista, quero dizer aqui algumas coisas. Acredito que mesmo com o pênalti marcado, o Paris Saint-Germain teria avançado, pois viu o Bayern de Munique. Não inoperante, mas sim um pouco impotente, ou seja, contra um time que se defende muito bem, o Paris Saint-Germain, que todos ali trabalham como animais. E vamos voltar à frase de Luiz Henrique, de que vou controlar todos os jogadores, sem exceção. Ele aparece ali com o maxilar travado, claro. A quem ele se referia? A quem ele se referia? Ai, e além disso, isso tinha que acontecer justamente nesta semana, segunda final consecutiva do Paris Saint-Germain. E se Deus não impedir, eles vão ganhar a segunda final consecutiva. É algo que só o Real Madrid fez e depois fizemos pela terceira vez. 16, 17, 18, e esse pessoal parece que vai marcar uma época. Porque olha, no final das contas é um time muito bem trabalhado, e que tirou dali um elemento que, segundo o treinador deles, não estamos inventando nada. Atrapalhava um pouco porque se movia por onde queria e isso atrapalhava um pouco os planos dele. Estou mostrando isso por causa da mão. Olha, de verdade, vamos lá. Sobre o Nuno Mendes, aquela mão que pediam o segundo amarelo e tal, não me parece, desculpa, não me parece amarelo. Porque o cara não vai pegar a bola com a mão de propósito. Ou seja, não acho que seja isso. Agora também vou dizer uma coisa. O árbitro era português e a mão do Nuno Mendes ele não deixou passar porque marcou, deixou passar o amarelo, ou é o que dizem. Para mim também não parece muito. Mas claro, um português e esse outro também, né? Desculpa, para mim isso é mão por quê? Porque qual é a diferença? É o critério? Qual é o critério? Tipo, vamos ver, dizem, olha, é um corte, não pode tirar o braço. Olha, desculpa. Se aquilo bate no braço dele, ele corta pro outro cara do lado e bate no braço dele, e ele tá com o braço um pouco afastado. Beleza? Mas, cara, esse negócio de que ele aumenta o espaço do corpo e alguém vai dizer, não, ele se faz grande. Ok, ele tá numa posição meio, mas é que a bola vem de repente. Mas, e os rebotes? Porque isso é um corte do companheiro dele, perto, não tão perto, né? Isso aqui, como está de frente, como a gente vê de frente, parece que está muito perto, mas não estava tão perto, né? João Neves não estava tão perto, mas é que desculpa que a bola desvie no seu corpo e depois vá para o seu braço. Me parece ainda mais incontrolável do que isso, mas muito mais. E aquelas, em teoria, são mãos? Bom, são só algumas, as que eles querem dizer que são mãos. Porque aí entra esse assunto que é perfeito para agir de má fé, que são as interpretações e essa linguagem técnica que inventaram na arbitragem. Claro, para justificar as sacanagens que fazem, né? Mas aí você diz aqui, ou seja, por que aqui? Desculpa. Entender zonas, né? Um momento de queda, se não fosse nada mais, ganham. Frontalmente, porque todo frontalmente todo se acerca. Mas não estão tão perto. Aqui, João Neves, desculpa, aqui João Neves está com os braços para baixo e só levanta quando vê a bola vindo. Não é querer tirar o braço, nem porque está muito perto, nem coitadinho, vem de um corte do companheiro. Mas o que ele faz é isso. Olha, ele quer tirar o rosto, porque não quer levar uma bolada no rosto, e aí o braço fica ali. Bom, é que todas as mãos, desculpa, a maioria, as mãos são involuntárias. A maioria, mas não é pelo fato de ser involuntário. Não precisa ser mão punível dentro da área. Portanto, para mim isso me parece que é só ver o movimento que o cara faz. Tem um amigo do Bayern que estava indignadíssimo, mas isso, o que é isso? Cada vez é uma coisa diferente, ou seja, o que diz a regra? Diz uma coisa diferente toda vez. Olha, vou falar para os caras do Bayern, não falei assim para o meu amigo, mas vou falar para os caras do Bayern que, porque no final do jogo, claro, o árbitro estava doido para apitar o fim, e pô, deixa mais um minutinho pro Bayern, cara, que Marquinhos estava no chão. Por mais de 30 segundos o Bayern tinha feito um gol, então seriam mais 30 segundos. Cara, deixa pra eles, não, ele queria muito apitar o fim, foi meio suspeito, mas mais ainda foi o lance do Camavinga. Então que se ferrem um pouquinho, que se ferrem um pouco, como sempre. A gente procura na vida um pouco, tentar buscar ali o mal menor ou ajeitar as coisas do jeito que a gente quer.
Pois, ele diz, sim, mas olha, que tenham roubado um pouquinho o Bayern não está mal. E daí? Em, y, E o que mais? E depois, bom, talvez na final vamos ver se roubam o PSG e aí todo mundo fica feliz, né? E o Arsenal ganha, que nunca ganhou uma na vida, e é o que menos nos incomoda, porque no fim das contas é isso, né? Que ganha a Champions, o time que menos nos incomoda, acho que é um pouco isso. Mas claro, aí você lembra do jogo anterior e teve a mão do Davis. De quem foi aquela mão do Davis? Foi naquela que, claro, você pensa, olha, isso não foi. Era aquele passe do Dembélé e sim, marcou a mão do Davies, o jogador do Bayern, né? E aí você compara com essa e pensa, mas poxa, se marcou aquela mão, por que não essa? É que, insisto, dessa posição do João Neves até essa, há uma proteção, claro, há uma proteção, ou seja, é complicado. É um gesto muito humano, sim, mas o braço vai em direção à bola, para se proteger, sim. E daí? E daí? Enfim, vamos lá, não sei, deixem nos comentários o que vocês acham. Para mim foi um toque de mão escandaloso, mas enfim. Dito isso, agora vamos falar do Mbappé e do Luiz Henrique. Não foi tão bonito esse jogo quanto o jogo de ida, né? Aliás, ninguém vai embora, porque vamos falar sobre o que o Valverdicho disse para o Meni. Ou seja, só estou começando a falar disso agora, porque é o último assunto, beleza? Mas o que o Valverdicho falou para o Meni, já é para encerrar o circo. E eu entraria no Camp Nou com um cone na cabeça e com um trompete e tocando trompete. Vá. Sempre gravava o coração dele. Então é isso, entrar em campo no Camp Nou assim, porque claro, vamos ter que colocar a cereja do bolo de alguma forma. Bom, agora vamos falar do Madrid. Mas olha, não foi um jogo tão bom quanto o da semana passada. Mas vimos algumas coisas, do Kvaratskhelia até esse, e do Luiz Dias, hein? O que o colombiano faz é escandaloso. A cabeça dele pode estar longe, mas que dois pontas, hein? Canhotos, jogando com a perna trocada, e alguém vai dizer, poxa, trocaria pelo Vini, mas eu, sabe? Sabe o quê? Vini no auge, já nos deu 2 Champions, e já sabemos o que é o Vini no auge, e ainda assim eu não trocaria por esses. Mas até o Vini, agora, o dos 2 gols do outro dia, é que o nível desses dois é algo impressionante, viu? Muito impressionante. E depois, Olise não esteve tão bem como contra o Madrid ou como no outro dia, que também não foi tão bem assim. E o que eu vi foi um Paris Saint-Germain que é uma verdadeira loucura de time. No que diz respeito à solidariedade entre eles, quero dizer, solidariedade defensiva, um bloco muito unido, mas além disso pressionam lá na frente, vão para o ataque, ou seja, é um time poderosíssimo e completíssimo. E sim, vieram para bagunçar o futebol europeu na época. Com aquela metodologia, não funcionou para eles, pois era baseada apenas em estrela. Contratam o maluco do Luiz Henrique e fazem isso com muita grana também, viu? Porque no final das contas, eles o contrataram no inverno passado, lembrem-se. E muitos desses jogadores vieram só com dinheiro, só com talão de cheque, mas também foram rápidos com o Vitinha, rápidos com o Nuno Mendes, rápidos com esse João Neves, que é muito bom. Olha, Fabian, pois é, Fabian. Na época, o Madrid poderia ter contratado ele, mas, no entanto, eles foram mais rápidos. Que bom, o Fabian já tinha passado pelo Napoli e tal, dessas contratações que o Madrid não faz. Por quê? Por que o Madrid não faz? Não sabemos o motivo, já que ele é espanhol e se destaca na Espanha, mas deixamos ele ir. O mesmo acontecerá com John Martín, zagueiro da Real. O Barça vai contratá-lo, ou ele irá para outro clube e depois será contratado pelo PSG. Enfim, é o que eu digo, não é coincidência. Eu acho que já não é coincidência e é algo que a gente tem que engolir. Olha, talvez daqui a um ano a gente esteja falando de outra coisa, né? Mas a realidade é a realidade. Os números são os números e os fatos são que Mbappé deixou o PSG. É verdade que eles jogaram uma final uma vez, né? Contra o Bayern de Munique e perderam e também jogaram umas 2 semifinais ou algo assim, né? Com Kylian Mbappé. Mas Luiz Henrique já disse isso. Quando foi? Ano passado? Bom, ano passado não, faz 1 ano e meio, faz 2 anos, ele disse. Ele disse porque o fato de ter um jogador, espera aí, acho que tem uma musiquinha aqui, mas enfim, que se movia por onde ele queria,
Implica que há situações de jogo que eu não controlo. Implica que há situações de jogo que eu não controlo. E esse é super controlador, né? Mas claro, você diz, olha, ele é super controlador, mas ele vai mal com seus times e na verdade não vai mal. O único time com o qual ele foi mal foi com a seleção espanhola. Poxa vida! Ele diz, ano que vem controlarei todas. É que é a mandíbula, cara. Tive um amigo que o chamava de mandíbulas. Quando jogavam em Madrid, falo dos atletas. Ele tinha 90 princípios, todos sem exceção, e começou a ganhar partidas e Champions lá. E meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom, então pessoal, temos o que temos, temos o que temos, e o que temos, e o que aconteceu hoje é isso, o que avançou, marca antes que as pessoas, o mandíbulas, coisas, desculpem, marca, já sabemos o que é, sabemos o que faz. No caso Negreira, sabe sobre os atletas? E se vocês estão vivendo nesse universo paralelo de não, tudo o que a imprensa diz é mentira, eu volto a dizer a mesma coisa. Alguma coisa vai ser inventada, mas diante do que está vindo à tona, quando muitos coincidem, desculpa, mas não. E tem que falar das coisas que estão acontecendo no Real Madrid este ano, que são terríveis, mas terríveis, e só aumentam. Meu desejo não é que, ou seja, não que venha um Mourinho, ou seja, que venha um ogro. Agora eu mostro um só para fazer graça, de que venha aqui o pior para colocar esses caras na linha. Hoje, no Marca, comentaram sobre a briga entre Tchouaméni, que quase chegou às vias de fato, mas não aconteceu. Ramon confirmou que foi assim mesmo e que foi especialmente desagradável. Mas antes, vamos à informação. Um momentinho. Que aqui não tem. Por que não tem volume aqui? Volume aqui? Pois não tem volume, né? Antes eu tinha volume no verde. Agora está vindo só pelo meu fone esquerdo. Não sei se com vocês é igual, mas tudo bem, espera aí. Vamos lá. Com um companheiro, soma-se um novo caso. Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni quase chegaram às vias de fato durante o último treino que aconteceu em Valdebebas. Como consequência de uma jogada, os dois jogadores se enfrentaram e os companheiros tiveram que intervir. Uma situação que continuou nos vestiários e que só demonstra que o Real Madrid vive um dos piores momentos internamente dos últimos tempos. Sem chances reais de conquistar qualquer título, com o Clássico se aproximando e o Barcelona podendo ser campeão da Liga com apenas um ponto, o Real Madrid vive um final de temporada bastante complicado. Vamos ver como termina a situação no Real Madrid, treinado por Álvaro Arbeloa, e se não surgirem mais polêmicas até o fim do ano. É que até o final do ano, até o final da temporada, a gente pode terminar a semana, ou seja, o que acontecer no domingo à noite pode ser ali entregando o título para o Barça e depois ainda restam 3 jogos. E em Sevilha, que vão estar jogando a vida, que vão querer nos matar lá, se jogar Vinícius, enfim, ou seja, enfim. Para que queremos mais? Ramon dizia que o episódio, segundo ele, não foi só mais um incidente pelo que me contam, não foi aquela coisa típica de 2 companheiros brigando. Não, ele disse, não foi só mais um incidente. Foi especialmente desagradável que a temporada acabe logo, disse Ramon. E vocês sabem de uma coisa, pessoal, isso só aumenta a minha vontade de colocar um cara como esse no comando do Real Madrid. Vocês se lembram do filme? Eu sou o sargento de artilharia Haig. Vejam o que acabei de fazer. Eu bebi mais cerveja, mijei mais sangue, transei mais e esmaguei mais ovos. Todos vocês juntos, otários. Então é isso mesmo, e que jogue fora as caixas de som que estão ali, que desligue a música, que jogue fora e que quebre e que não voltem a usar isso. Hoje comentaram que ontem teve música no vestiário durante o treino do Paris Saint-Germain. Claro, é um time que já está em harmonia, mas o que precisa ser feito no Real Madrid é virar tudo de cabeça para baixo, ou seja, fazer um reset espetacular. E precisamos de um Clint Eastwood da vida, que não tenha medo de nada e que coloque ordem nisso tudo. Veja o homem de sunga curta ali atrás, bem que poderiam ser Bellingham, Vinícius e Mbappé. Aqui os 3, e o Tchouaméni e o Valverde também por ali. Enfim, que situação. Tudo de bom para vocês. Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tchau!